Eu acho melhor você sentar para assistir a esse vídeo, porque o que eu tenho para mostrar aqui é pesado. A confissão criminosa que Lula deixou escapar sem querer em um discurso, a mentira também de Lula que nenhum veículo de imprensa mostrou, mas você verá aqui o vexame de um representante da presidência do Brasil em um evento nos Estados Unidos e a conversa vazada que revelou a intriga entre Janja e o filho de Lula. Tudo isso você verá no vídeo de hoje. Talvez nem Cristina Rocha, do programa Casos de Família, esperava que uma história tão polêmica viesse de dentro da família do presidente da República. A coluna de Paulo Capelli, no Metrópolis, teve acesso a uma conversa de WhatsApp que faz parte do acervo de arquivos relacionados à investigação sobre a acusação de violência doméstica feita pela ex-companheira contra Luiz Cláudio, filho de Lula. Essa conversa foi entre Luiz Cláudio e a sua ex-companheira, Natália, no dia 15 de setembro de 2023. Luiz Cláudio estava em Cuba e nesse mesmo dia Lula e Janja estavam viajando para lá também. Ao falar que no final da tarde encontraria o seu pai, Lulinha usou esse belo termo para se referir à sua madrasta, Janja. Ainda segundo a matéria, em outro momento da conversa que não aparece no print, Luiz Cláudio ainda chamou Janja de oportunista. Mas por incrível que pareça, essa ainda não é a pior história de Luiz Cláudio que eu tenho para mostrar nesse vídeo. Você deve estar lembrado que ele foi acusado pela sua ex-companheira, Natália, de agressão física, moral e psicológica. Natália, que é médica, procurou a Delegacia da Mulher em São Paulo no dia 2 de abril desse ano para fazer a denúncia. O caso esteve sob investigação de lá para cá e aí na semana passada, no dia 16 de julho, Lula fez aquela polêmica declaração que eu já mostrei para você em outro vídeo, dizendo que se o cara fosse corintiano, tudo bem praticar violência doméstica. Então esse é um dado concreto que nós temos que levar em conta. Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu, mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Pois é, isso foi no dia 16. 2 dias depois, no dia 18, saiu a notícia de que a polícia concluiu o inquérito e decidiu não indiciar Luiz Cláudio pela acusação de agressão à ex-mulher. Mas sabe qual é a parte mais irônica dessa história? Luiz Cláudio, o filho de Lula, já trabalhou no Corinthians. Agora eu deixo que você mesmo tire as suas conclusões sobre esse assunto. Bom, eu ainda tenho declarações talvez ainda piores de Lula para mostrar nesse vídeo, mas antes eu preciso mostrar o papelão que um representante dele passou nos Estados Unidos. Celso Amorim, que foi o ministro das Relações Exteriores de Lula entre 2013 e 2010 e hoje, no atual governo, ocupa o cargo de assessor-chefe da assessoria especial do presidente da República, participou de um evento em Washington no final da semana passada e protagonizou essas cenas. Well, I don't agree with the way that women are treated in Iran, for instance, but I don't agree with death penalty, which still exists in the United States. I will also say that to draw an equivalence between the United States application of the death penalty and the Iranian regime is morally not respectable. I think it's a bad equivalence, and I think it undermines the moral credibility of those who would draw that kind of equivalence. You won't destroy Russia. And so our objective is not to destroy, but what you're doing is in that direction. I don't know exactly what the solution is. I don't want to preach any solution, but there are, because if you go into history, it's very complicated. Those who don't obey the law like to talk about history instead. Agora, uma coisa é certa, pelo menos ele cumpriu bem o seu papel de representar Lula, pois parece que eu vi o próprio ali sentado falando essas asneiras. Enfim, agora chegou a hora de falar sobre o chefe. Na última sexta-feira, Lula discursou em 2 eventos. No primeiro deles, uma cerimônia para anunciar contrato de financiamento do BNDES às exportações da Embraer, Lula disse isso aqui. Passou 4 anos dizendo que ia encontrar uma caixa preta do BNDES, ele encontrou, foi o banco mais equilibrado desse país. Eu dizia sempre que o BNDES é tão duro, que só consegue pegar dinheiro emprestado no BNDES quem não precisa de dinheiro. Porque a exigência é muito grande, leva 150 dias, 200 dias para liberar o empréstimo. É por isso que a inadimplência é zero. A inadimplência é zero. É por isso que a inadimplência é zero.
Deixa eu ler algumas manchetes aqui. Poder 360, no dia 27 de janeiro de 2023. Cuba e Venezuela têm 4,6 bilhões de reais em dívidas em atraso com o BNDES. CNN, no dia 23 de janeiro de 2023. Venezuela e Cuba ainda devem 529 milhões de dólares ao Brasil de empréstimos do BNDES. Nessa lista de devedores também está incluso Moçambique. Apesar de ter sido iniciada em 1997, essa parceria foi amplamente utilizada durante os governos do PT, mas para Lula, como ele disse logo que assumiu o atual mandato, a culpa da dívida era de Bolsonaro, que não soube cobrar. Enfim, o que mais me indignou nessa história não foi a fala de Lula, pois dele já não dá para esperar verdade nenhuma. O que me indignou foi que nenhum desses veículos de imprensa que eu mostrei, assim como nenhum dos outros que já publicaram matérias sobre esses calotes, ninguém falou sobre essa mentira de Lula no discurso de sexta. Eles falaram sobre algumas declarações do presidente no evento, mas ninguém se deu ao trabalho de pegar suas próprias matérias para desmenti-lo. E aí esse pessoal ainda reclama do fato de que a grande mídia está perdendo totalmente a sua credibilidade. Mas, por incrível que pareça, essa declaração de Lula ainda não foi a pior feita por ele na sexta-feira. No outro evento em que ele esteve, uma cerimônia em São José dos Campos, de anúncio de obras na Via Dutra e na Rio Santos, ao falar sobre reuniões internacionais que ainda participaria, Lula disse isso aqui. Eu vou participar da PEC, ainda no Peru, que é a questão dos países do Pacífico. Que o Brasil não faz parte, mas como a China quer discutir a rota da seda, nós então vamos ter que preparar uma proposta para discutir o que eu ganho. Peraí, como assim o que eu ganho com isso? O que Lula tem que ganhar? O que eu ganho? Não custa lembrar que essa frase saiu da boca do mesmo homem que foi condenado em 3 instâncias, depois teve suas condenações anuladas por decisão monocrática de um ministro que havia sido indicado, por sinal, ao cargo pela companheira de partido dele. Mas o fato é que, dentre os crimes que teriam sido praticados por ele, estavam as reformas no sítio em Atibaia, que não era dele, mas que ele usava, feitas por grandes empreiteiras que tinham contratos com o governo. E aí agora, ao falar sobre uma discussão entre Brasil e China, ele pergunta, o que eu ganho? Bom, após dizer isso, ele fez uma pequena pausa, provavelmente pensando no que havia dito, e então reformulou a sua frase. Mas o vídeo, meus amigos, o vídeo é eterno. Nós então vamos ter que preparar uma proposta para discutir o que eu ganho. O que o Brasil ganha se a gente participar desse negócio? Qual é a fatia importante de participação do Brasil? O que eu ganho? O que eu ganho?